Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha? Disney vai retirar programas do streaming para reduzir perdas com negócio. Bom, como a gente sabe, a Disney vem passando por um processo de reestruturação desde o final do ano passado até agora, principalmente tentando aumentar a rentabilidade dos seus sistemas de streaming. Vamos entender como que essa iniciativa da Disney pode ajudar a melhorar os financials da companhia no futuro. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como eu já relembrei para vocês, lá em novembro do ano passado, houve a troca do presidente da empresa, saiu o Bob Chapek, entrou o Bob Iger, e uma das funções, das missões do Bob Iger era tentar aumentar a rentabilidade, principalmente da divisão Direct to Consumer, que estava consumindo muito caixa e que estava fazendo a empresa ficar com um lucro operacional muito baixo. Então ele começou aqui com uma notícia do dia 25 de abril de 2023, para quem está vendo no YouTube ou no Spotify, o Walt Disney Company inicia nova rodada de demissões. Cortes seguem nos próximos dias, então ele veio reduzindo bastante quadro de vários times e também um pouco da cabeça ali dos executivos que conduziram produções que não foram bem aceitas pelo público nesses últimos anos. Só que olha que interessante, pessoal. Lá no dia 15 de maio de 2023, saiu essa notícia da Variety aqui, que é bem interessante, porque alguns acionistas da Disney entraram com uma ação contra a empresa, principalmente focando na falta de transparência que o antigo CEO, Bob Chapek, ele mostrava os números do Direct to Consumer para os investidores. Basicamente, o que eles estão alegando é que a quantidade de usuários que estavam sendo mostrados em ascensão no Disney Plus, ele estava sendo minimamente mascarado porque tinha uma divisão ali na Índia, que é o Disney Plus Hotstar, que estava fazendo esse número de assinantes crescer bastante. No entanto, a gente vai ver aqui que o ticket médio dessa divisão lá na Índia é muito baixo. Provavelmente a margem de contribuição aqui deve ser muito baixa ou negativa. Então essa foi a primeira coisa que eles reclamaram, que por muito tempo o Bob Chapek estava mostrando o crescimento da base, só que não estava abrindo qual que era a divisão efetiva que estava crescendo. E aí agora a Disney já está mostrando isso de forma aberta, vou mostrar para vocês. E a segunda coisa também era em termos de prejuízo operacional. O que eles alegam é que a Disney estava fazendo umas manobras ali de jogar um pouco de despesa em outras unidades de negócio, mostrando que o Disney Plus estava dando prejuízo menor do que efetivamente estava. E isso, obviamente, estava trazendo uma impressão diferente do que efetivamente estava acontecendo, e os acionistas eles se sentiram enganados aí pela falta de transparência do antigo CEO. Isso daqui é interessante, por quê? Porque a partir desse momento da transição entre CEOs, a divisão Direct to Consumer começou a mostrar um prejuízo muito maior. Então, provavelmente, eles tinham um pouco de razão, nessa alegação, mas o processo vai começar a andar agora, vamos ver se isso efetivamente aconteceu. Mas vamos entrar na notícia, e aí depois eu vou mostrando um pouco dos financials divulgados na semana passada da Disney, até para mostrar um pouco aqui das impressões que eu tenho em relação aos números mandados para o mercado. Então vamos lá. A Disney vai retirar os programas da lista original do Disney Plus, que estreou em novembro de 2019, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News. A empresa já decidiu não renovar as séries, mas eles permaneceram no serviço até agora. O CEO Bob Iger voltou à Disney em novembro passado, depois que a maior empresa de entretenimento no mundo relatou uma perda de quase 1,5 bilhão de dólares em seu negócio de streaming. Ele quer reduzir os gastos com programas e filmes em até 3 bilhões de dólares, adotando uma abordagem mais organizada que o que existia hoje no Disney Plus, no Hulu e no ESPN Plus. A Disney, como outros gigantes de mídia, gastou muito em uma nova programação para atrair assinantes após o lançamento do Disney Plus. O serviço tem um grande foco nas franquias Marvel Comics e Star Wars. Então, basicamente, existe agora uma mudança de estratégia do que é a agregação de valor para o cliente. Lá no início do lançamento desses sistemas de streaming para mercado,
o que atraía mais os assinantes, pelo menos era a ideia aqui dos sistemas de streaming, era a quantidade. Quanto maior títulos, maior quantidade de títulos, filmes, séries, etc., que você oferecia para o cliente, a princípio você agregava mais valor. Depois de alguns anos, aí analisando bastante dados, o que está acontecendo, pelo menos com a Warner e com a Disney, é que qualidade parece que é o maior atrativo que os clientes buscam em relação à quantidade. Então, o que a Disney está fazendo? Uma otimização de portfólio. Ela provavelmente deve ter analisado quais são os títulos que têm mais audiência para manter esses na plataforma e aqueles que trazem pouquíssima audiência, ou que seja, né, estão agregando pouco valor para o cliente, eles simplesmente vão retirar ali da programação. E isso, obviamente, vai ter uma redução de custo significativa. Aí vai ter um aumento bom ali de margem bruta, teoricamente, para os próximos trimestres. Vamos ver o que vai acontecer. Qual que seria a estimativa de redução de custos aqui com essa ação? Vamos lá? Os cortes fazem parte do esforço da Disney para tornar seu sistema de streaming lucrativo. A diretora financeira disse em uma teleconferência na semana passada que a Disney cancelará até 1,8 bilhão de dólares em programação em 2023, ao reduzir o número de filmes e programas de TV em seus serviços. Vocês vão ver, quando eu mostrar para vocês aqui os financials da companhia, que esse 1,8 bilhão ele é cirúrgico. Fica com esse número na cabeça. Vamos lá. A empresa pretende alcançar a lucratividade do Disney Plus até o final do seu próximo ano fiscal, que termina em setembro de 2024. Ou seja, ainda tem mais um ano aí, mais ou menos, para você conseguir chegar nesse nível de lucratividade esperado aqui pelos executivos da empresa e agora também pelo mercado que foi feita uma promessa. Vamos analisar agora os financials divulgados para o mercado, até para a gente entender por que das reduções de despesa e otimização de portfólio segundo a notícia. Então vamos lá. O último resultado divulgado foi até o dia 1º de abril de 2023, que representa o segundo trimestre do ano fiscal. Então vamos pegar o semestre fechado para a gente fazer uma análise comparativa em relação a 2022. Então vamos lá. Em termos de top line, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, a empresa teve um crescimento de 10%, chegando a 45,3 bilhões de dólares. No entanto, o lucro operacional caiu 9%. Saindo de 6,9 bilhões para 6,3. Vamos entender agora como que é esse lucro operacional por abertura de segmentos de atuação. A Disney ela divide todas as unidades de negócio em dois grandes grupos. Primeiro, Disney Media Entertainment e o segmento de parques, o Disneyland, etc. Né? Bom, Disney Media Entertainment teve um crescimento só de 2%, chegando a 28,8 bilhões aqui em termos de top line. E o segmento de parques teve um crescimento de 19%, chegando a 16,5 bilhões aqui. Tá? Agora, em termos de lucro operacional, o segmento de mídia teve uma queda de lucro operacional de 60%. Passou de 2,7 bilhões de dólares para 1,1. E aqui que está concentrado toda a operação de Direct to Consumer, que é o Disney Plus, Hulu, ESPN Plus, entre outros. Né? E o parque, segmento de parques aqui, teve um crescimento de lucro operacional de 24%, chegando a 5,2 bilhões. Então, vocês estão percebendo que quem está sustentando o crescimento minimamente, ou a queda menor do lucro operacional, é a divisão de parques. A divisão de mídia está começando a ter uma queda abrupta de lucro operacional e é por isso que o turnaround está sendo executado justamente nessa unidade de negócio, né? Quando você abre esse segmento de Media Entertainment, você tem aqui em termos de top line, Linear Networks, uma queda de 6% na receita, Direct to Consumer teve um crescimento de 13% e aqui que estão os sistemas de streaming, chegando a 10,8 bilhões aqui de dólares. No entanto, quando você vê em termos de lucro operacional, Linear Networks teve uma queda de lucro operacional de 29%, que é toda a parte de distribuição de mídia para TV a cabo, entre outras coisas, mas o Direct to Consumer ele teve um prejuízo operacional de 1,7 bilhões de dólares e teve um aumento nessa perda operacional de 16%, porque tinha sido um prejuízo de 1,4 nos primeiros 6 meses do ano fiscal de 2022. É aqui
que a Disney está concentrando a maior parte dos esforços, principalmente na otimização de portfólio e também na redução de despesa para tentar fazer esse número fechar. E eu não sei se vocês lembram, que a gente viu lá na notícia, que a CFO da Disney falou que com essa otimização ela vai conseguir economizar 1,8 bilhões de dólares, que é basicamente você conseguir zerar o prejuízo da divisão aqui nesse primeiro semestre, né? Então vocês viram que o nível de otimização ele vai ser direcionado para conseguir fazer essa divisão chegar no break-even. Interessante isso, né? Vamos lá. Olha que interessante. Eu peguei aqui na apresentação um pouco da evolução do prejuízo operacional da divisão Direct Consumer. Então, lá no segundo quarto de 22, tinha dado aqui 900 milhões de dólares de prejuízo, depois passou para 1,1 bilhão, e aí saiu o Bob Chapek, entrou o Bob Iger. Lembra que eu falei para vocês que teve um processo dos investidores falando da falta de transparência na lucratividade? Depois que saiu o Bob Chapek, no quarto trimestre de 22, esse prejuízo já foi para 1,5 bilhão. Então 1,5 bilhão no trimestre, hein? No quarto trimestre. Então, o que o pessoal acredita? Que as apropriações de despesa, principalmente no quarto trimestre, foram feitas de forma correta no quarto trimestre, e isso mostrou como que essa divisão Direct Consumer estava dando prejuízo. E aí, a partir daí, Bob Iger começou a fazer otimização, já caiu o prejuízo para 1,1 bilhão no primeiro quarto de 23, que ainda é bastante, e agora reduziu para 700 milhões de prejuízo. Mas quando você soma os dois, dá 1,8 bilhão aí de prejuízo, que é justamente o que eles estão buscando de otimização, fazendo, né, a retirada de vários títulos do sistema de streaming, né? Bora! Vamos ver outra coisa interessante. Como eu falei para vocês, outra reclamação dos acionistas que entraram com ação contra a Disney era a falta de transparência nos números de assinantes que estavam crescendo ali trimestre a trimestre na divulgação de resultado da Disney. Olha o que aconteceu. A Disney faz uns 3 ou 4 trimestres que ela começou a divulgar quanto que foi, né, a quantidade de usuários por Estados Unidos e Canadá, que é a operação mais rentável, internacional e Hotstar. O que é o Hotstar? Hotstar é a plataforma do Disney Plus lá na Índia. Tá? Então, ó, olha que interessante. Aqui que tinha a grande base de crescimento dos assinantes que eram divulgados para o mercado. Só que depois que, né, saiu o Bob Chapek e o Bob Iger entrou, foi daqui que veio a queda de quase 4 milhões de assinantes pagos para o Disney Plus nesse último trimestre divulgado para o mercado. Então, ó, eram 57,5 milhões de assinantes só no Disney Plus Hotstar, caiu para 52,9, uma queda de 8% aqui no número de assinantes. Estados Unidos e Canadá também teve uma queda, mas foi pequena, né? Só de 1%, de 46,6 milhões para 46,3. E a parte internacional, quando você junta Hotstar e outras operações, teve um crescimento de 2%. Ou seja, nesse trimestre, a Disney já não está mais tão focada em aumento de base de assinantes pagos. Está mais focado em aumento de ticket médio e rentabilidade. E por que isso é importante a gente ver? Porque olha que interessante. No Hotstar foi onde houve a maior queda aqui em número de assinantes. Só que quando você pega o ticket médio aqui, ó, o ticket médio nos Estados Unidos é 7 dólares e 14 centavos. Beleza, teve até um crescimento de 20% aqui em relação a dezembro de 2022. Então tá aumentando o ticket médio. Lá no Disney Plus Hotstar, olha quanto que é o ticket médio, 59 centavos de dólar. Ou seja, você aumentava a base de assinantes em um segmento onde o ticket médio é baixíssimo. Provavelmente a margem bruta aqui ou é muito baixa ou é negativa. Então o que o Bob Iger está falando? Será que faz sentido a gente aumentar a base de assinantes para ficar mostrando isso para o mercado, dado que a rentabilidade marginal ali na operação do Hotstar é negativa? Não faz sentido um negócio desse. Então deixa de crescer nessa base, paciência, não vamos ficar mostrando número de assinantes crescendo, mas pelo menos a quantidade de assinantes que a gente vai fazer um esforço para aumentar o ticket médio, para aumentar a rentabilidade do negócio. Então vocês estão vendo que são várias ações e conjuntos para conseguir fazer esse sistema de streaming funcionar. Aumento de ticket médio, redução na base de clientes que dão margem de contribuição negativa e também otimização do portfólio para tentar naturalmente aumentar a margem bruta do agregado ali do sistema de streaming. Então, pelo menos as ações tomadas aqui pela Disney estão fazendo sentido, né, na direção de aumento de rentabilidade dessa unidade de negócio.
Uma notícia muito boa desses primeiros 6 meses do ano fiscal é que houve uma geração forte de caixa operacional em relação a 2022. Então, eles tinham gerado nos primeiros 6 meses do ano fiscal de 2022 1,5 bilhões de dólares de caixa operacional, agora chegou a 2,2 bilhões. Isso é bom porque a Disney está com um nível de endividamento já relativamente alto e é importante a empresa gerar bastante caixa até para conseguir ter, né, fluxo de caixa necessário para reduzir o risco das dívidas que tem. E outra coisa que é importante, você otimiza capital de giro. Para quê? Para você aumentar o ROIC. No entanto, o ROIC da Disney ainda está baixo. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, o ROIC divulgado da Disney, juntando esse último report divulgado agora em março, foi de 3,45%. Tá vendo aqui, ó? 3,45%. E a gente sabe que ROIC tem que ser maior do que o custo médio ponderado de capital para você conseguir gerar agregação de valor econômico, que por consequência vai aumentar o valor da empresa. Só que o WOC, o custo médio ponderado de capital hoje da empresa, está em torno de 8,67. Então, se o WOC está 8,67 e o ROIC da companhia está em 3,45, pode ter certeza que todo trimestre ela está tendo uma perda de valor aqui na companhia. Tanto é que, após os resultados divulgados para o mercado, as ações da Disney caíram bastante. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando no Yahoo Finance. Deixa eu pegar aqui, ó, no último mês. Olha o que aconteceu, ó. Quando houve a divulgação de resultado aqui no dia 10 de maio, as ações estavam sendo tradeadas a 101 dólares e 3 centavos, abriram o pregão no dia seguinte a 92 dólares e 51 centavos, agora estão sendo cotados a 91 dólares e 35 centavos, então uma queda bem forte. Quando você pega um histórico um pouquinho mais longo aqui de um ano, a gente vê que vem oscilando bastante os resultados da Disney, principalmente ali depois de novembro, que foi quando saiu aí o Bob Chapek e entrou o Bob Iger. Ainda não mostraram resultados financeiros que justifiquem uma subida da ação, mas pelo menos as ações que o Bob Iger vem introduzindo dentro da operação da Disney estão fazendo sentido. Vamos ver se isso se traduz, obviamente, em resultados financeiros melhores nos próximos trimestres. Vamos ver o que está acontecendo. Processo de reestruturação em andamento aqui na Disney. A gente vai acompanhar trimestre a trimestre aqui nesse BTC News, tá bom? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.